Pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que a qualquer momento vai anunciar nas redes sociais o novo comandante, o comandante que vai substituir Felipe Luiz, demitido após a goleada sobre o Madureira por 8-0. Vocês já sabem quem é o Leonardo Jardim. Inclusive, enquanto a gente grava esse vídeo aqui, o Leonardo Jardim está no CT Ninho do Urubu, conhecendo as estruturas do clube e também comandando o seu primeiro treino como técnico do Flamengo. Mas, Vene, e o anúncio? Calma, a gente vai explicar já já. Vamos falar também sobre os funcionários que chegam com o Leonardo Jardim ao Flamengo. A comissão técnica, quem fará parte da comissão técnica do Leonardo Jardim nessa chegada do treinador português ao Flamengo. A gente vai contar todos esses bastidores, como eles eram lá no Cruzeiro. A relação era boa com os jogadores? Por que eu estou falando isso? Porque quando o Vitor Pereira chegou ao Flamengo em 2023, muita gente ficou preocupada com a relação com os jogadores, porque lá no Corinthians não tinha sido nada legal. E no Cruzeiro, a relação do Leonardo Jardim foi boa com os atletas? Nós vamos trazer no vídeo de agora. Vamos falar também sobre o José Boto. José Boto sendo, entre aspas, fritado nos bastidores do Flamengo, e a gente vai contar todos esses bastidores aqui para vocês no vídeo de agora. Mas é o seguinte, vamos para as informações. José Boto, entre aspas, repito, está sendo fritado nos bastidores do Flamengo por conta dessa saída do Felipe Luiz. Muita gente dizendo que ele foi covarde, porque ele era o mais próximo do Felipe Luiz, que ele era o braço direito do Felipe Luiz. Gente, ele apenas cumpriu uma ordem do presidente, que é quem manda. Você, no lugar do José Boto, você também pediria para sair do Flamengo? Não sei. Como que eu vou dizer que eu tomaria essa decisão? O José Boto, sim, sempre diz aí, em várias entrevistas, que ele tem muito espaço na Europa, que ele poderia estar na Europa, que ele pensa em voltar para a Europa, mas eu não sei se no lugar dele eu pediria demissão. E aí, eu vi também que ele procurou a reportagem do Coluna do Fla para compartilhar o discurso dele com os jogadores, para comunicar aos jogadores a saída do Felipe Luiz. Ele disse: ontem fiz algo que nunca tinha feito e não faço porque não acredito que o treinador seja o único culpado do momento ruim. Sou eu e a diretoria, e são vocês também, porque alguns de vocês não souberam respeitar a liderança mais liberal do Felipe. Quando se dá liberdade, espera-se do outro lado responsabilidade. E alguns de vocês abusaram da liberdade que o Felipe vos dava. Foram irresponsáveis. Também para os jogadores que estão porque acham que deviam ter salários mais altos, o único caminho que tem para isso é o que fez o Arrasca, que estava o ano passado porque queria renovação no meio do ano. E o que fez? Entregou em campo e mostrou que merecia. E quando quisemos renovar, pediu mais do que tinha pedido e nós tivemos que dar. Culpados somos todos. Presidente, eu e vocês também. Agora virá um treinador novo e só há um caminho: trabalhar e ganhar. Fecha aspas. Bom, isso é opinião, não é informação. Eu acho que o Boto fez isso aqui para ficar mais próximo da torcida, porque a torcida entende que os jogadores também precisam ser cobrados. Eu faria isso aqui? Não, porque eu acho que é uma exposição muito grande aos jogadores, e a gente sabe que os jogadores, na grande maioria, não gostam desse tipo de exposição. Mas foi feito. O José Boto explanou geral e compartilhou o que ele disse aos jogadores. Os jogadores vão ficar chateados. Gente, vou ser muito sincero, a relação José Boto e jogador e jogadores não existe, é uma relação extremamente profissional. Os caras não são amigos, não se falam, não tem resenha, é uma relação profissional. A relação José Boto com o elenco não vai mudar em nada. O que pode mudar é os jogadores ficarem pé da vida e não renderem dentro de campo, ou aqueles falarem assim: José Boto está tratando a gente assim, vou comer a bola e vou mostrar para ele que eu sou bom. Agora, se os jogadores ficarem pé da vida e não renderem nada, quem vai sair perdendo é o próprio jogador. Porque, obviamente, que não vai ser aproveitado pelo novo treinador, que é o Leonardo Jardim. E eu vou ser mais sincero ainda. Eu acho que o discurso do Boto é correto, porque a gente viu vários jogadores entrando numa zona de conforto. Plata, Carrascal,
E vou repetir, vocês acham normal, tendo um treino 9h30 da manhã, Plata e Carrascal virarem à noite, de sábado para domingo, em uma festa na casa do Everton Araújo? Supostamente eles estavam lá, tanto é que os torcedores foram atrás desses dois jogadores. Eu não acho normal. Isso para mim é um indício que os jogadores estavam numa zona de conforto. Agora com o novo treinador, todos têm que jogar. E se não performar, se não treinar, se não fizer por onde, não será aproveitado, porque o Leonardo Jardim tem esse estilo de trabalho. É um técnico português extremamente exigente. Um técnico português que tem seu nome na França, por exemplo. No Mônaco, ele trabalhou no Mônaco durante, 5 temporadas. É um técnico renomado e exige respeito. E por falar no Leonardo Jardim, já vou entrar no próximo tópico. Ele, nesse momento, está no CT Ninho do Urubu, ainda não foi anunciado por uma questão burocrática de documentação. Ele, a qualquer momento, vai assinar o seu contrato com o Flamengo, válido até dezembro de 2027, e será anunciado pelo Flamengo. Ele vai chegar ao Flamengo com seus 3 auxiliares, que trabalharam com ele nos tempos de Cruzeiro, são eles, Antônio Vieira, José Barros e Diogo Dias, além de um preparador físico, que será escolhido entre Leonardo Jardim e diretoria do Flamengo, porque o Diogo Linhares, que era o preparador físico número 1, digamos assim, era da comissão técnica do Felipe Luiz e foi demitido junto com o Felipe Luiz e Ivan Palanco, seu auxiliar. Venei, enquanto isso, quem fica na preparação física? Arthur Peixoto. Ele vai ficar responsável pela preparação física. Ele era o número 2, digamos assim, abaixo do Diogo Linhares, enquanto não chega esse profissional, enquanto esse profissional não é contratado. Então, gente, olha só, um recado que eu vou dar a vocês. Tomem cuidado, porque tem muita gente aproveitando, digamos, essa covardia com o Felipe Luiz, porque se demitir dessa maneira é sim uma covardia, e eu me coloco no lugar do Felipe Luiz, porque eu já passei por algo parecido assim, quando uma empresa simplesmente acabou e a demissão aconteceu de uma maneira bem covarde também, em um hotel, sendo que os demitidos iam para uma sala, os funcionários que iriam permanecer ficariam em uma sala, e eu particularmente me senti, entre aspas, traído, achei uma demissão covarde, não só minha, mas de todo mundo da empresa que acabou sendo demitido. Então a demissão do Felipe Luiz foi covarde, sim, pela forma como foi feita. Eu entendo que não tinha como deixar para domingo, porque se ele fosse campeão, como é que você vai demitir um treinador campeão, sendo que a decisão já estava tomada? Leonardo Jardim já estava apalavrado com o Flamengo. Então, eu entendo, mas poderia ter sido de uma maneira diferente. Dito isso, o martelo já foi batido, a decisão já foi tomada, e agora o Leonardo Jardim é o novo treinador do Flamengo. Venê, como era a relação dele no Cruzeiro? Conversei com vários jogadores do Cruzeiro, vários. Não vou dizer que todos os jogadores do elenco amavam o Leonardo Jardim, mas com todos com os quais eu conversei, e foi 6, na verdade, conversei com 6 jogadores do elenco, todos que trabalharam com o Leonardo Jardim lá, com os quais eu conversei, elogiaram bastante o Leonardo Jardim, disse que a relação dele é muito boa com os jogadores, uma relação correta, papo reto, foi assim que me resumiram o trabalho do Leonardo Jardim. Os auxiliares, cada um é responsável por uma coisa. Exemplo, um é responsável por jogada ensaiada, outro é responsável por bola aérea, outro é responsável pela leitura do adversário, outro é responsável pela leitura tática da sua equipe, no caso agora o Flamengo. Então, a relação era boa no Cruzeiro, eles chegam depois de uma boa passagem pelo Cruzeiro. A gente pode discutir se a saída do Felipe Luiz foi boa ou não, mas não podemos negar que o Leonardo Jardim tem histórico, tem currículo, tem know-how, tem experiência e tem muita noção de futebol para assumir o Flamengo. Vai dar certo? Não sabemos, só o tempo dirá. Minha opinião, Leonardo Jardim precisa mudar o estilo de jogo dele. No Cruzeiro ele era muito reativo, tanto é que o número de posse de bola do Leonardo Jardim no Cruzeiro era muito abaixo. Muito abaixo, muito abaixo. Por quê? É um estilo de jogo reativo, jogando, entre aspas, no contra-ataque. No Flamengo, a cultura é diferente. É uma cultura ofensiva, marcação sob pressão, intensidade alta. Então ele vai ter que se adaptar à cultura do Flamengo, porque senão ele não vai durar no comando técnico da equipe rubro-negra. Valeu, galera! Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!